Olá, olá, galera, boa noite. Quero passar aqui e tentar passar para vocês de forma bem breve, objetiva, o mais objetivo possível, para não ficar um vídeo muito cansativo, muito longo. Sobre qual tema? A descriminalização do porte ou posse da maconha para uso pessoal. Pois bem, o que decidiu o STF? A conduta deixou de ser crime? A conduta deixou de haver pena? Umas perguntas aí recorrentes. De fato, a conduta agora, com a decisão do STF, deixou de ser crime, ou seja, ela foi descriminalizada. Há uma discussão muito grande, e haverá muita discussão em relação a isso, porque o STF talvez tivesse adentrado ou invadido a competência ou atribuição, no caso, do Congresso Nacional de legislar, de fazer leis, que não é o caso do STF. O STF deve aplicar a lei, o Judiciário deve aplicar a lei de acordo com a interpretação mais certa possível. Uh, porém, há também outro lado que o STF pode, o Judiciário pode e deve, no caso do STF, como guardião da Constituição, dar a melhor interpretação de acordo com a Constituição às leis que são aí recorrentemente instituídas pelo Congresso Nacional. E muitas vezes o Congresso erra muito, o legislador erra ao produzir a lei, mas a atribuição é dele. Então, a conduta do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é o que até então era considerada crime de usuário, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, deixou de ser crime. A consequência disso é que não gera antecedentes criminais, não gera a autuação em flagrante de delito, pelo 28, não gera inquérito, não gera sequer um termo circunstanciado, TCO, que diz quando é crime de menor potencial ofensivo. Antes dessa decisão do STF, a conduta já era despenalizada. Ela era crime, portanto, geraria um processo criminal, a pessoa ia responder e geraria antecedentes criminais e as consequências da condenação, prevista, salvo engano, no artigo 91 do Código Penal. Com a decisão do STF, ela deixou de ser crime. Então, antes diz lá o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Ou seja, era crime e o erro do legislador foi colocar aqui as seguintes penas, que não são penas. Então, as penas previstas no artigo 28, inciso 1, diz assim: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço da comunidade, inciso 2, inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, era considerado crime, mas ali erra o legislador ao falar que estava sujeito às seguintes penas, quando não são penas, né? Pois bem, com a decisão do STF, essa conduta deixa de ser crime. A consequência disso, primeiramente que eu posso dizer, é que há um efeito benéfico, não vou dizer uma reformácio in melius, porque não é uma reforma legal, mas ela causa um efeito ex-nunc, ou seja, os indivíduos que foram condenados e têm lá os antecedentes criminais pelo artigo 28 serão, aí com uma petição simples, o advogado pode fazer o pedido para extinguir ou retirar esse registro. E quem está respondendo também, de pronto, até de ofício, o juiz pode extinguir a punibilidade por conta dessa descriminalização. Ponto. O que o STF fixou como premissa para quem for encontrado ou pego, encontrado portando ou possuindo a quantidade aí inferior a 40 gramas de maconha. Falando de maconha, não é cocaína, não é outro tipo de droga, crack, maconha. Então, se alguém incorrer nesse ilícito aqui, ele continua sendo um ilícito, deixou de ser crime, não vai responder na esfera criminal, um processo criminal, mas é um ilícito que será processado por um procedimento administrativo. Então, a pessoa que estiver portando ou possuindo
a maconha para uso pessoal com quantidade abaixo de 40 gramas ou até 40 gramas, receberá uma advertência sobre os efeitos da droga, mesma coisa que está no artigo 28, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, que é para como se fosse os alcoólicos anônimos, então algo respectivo. Então essa será a punição, continua sendo, eu digo assim, as mesmas coisas que está no artigo 28, inciso 1 e inciso 3, só deixou de aplicar a prestação de serviço à comunidade, que é uma pena restritiva de direito. Tá? Então, não gera antecedentes, não gera termo circunstanciado, não gera inquérito policial e não gera uma condenação aí ou antecedentes criminais. Não fica na ficha criminal. Se a pessoa for pega com essa quantidade de drogas abaixo aí de 40 gramas, vai responder um procedimento administrativo e não vai gerar antecedentes nenhum. Vai continuar réu primário, como diz na prática. Há uma discussão aí, inclusive o Congresso está trabalhando em cima disso para criminalizar o porte ou a posse de qualquer quantidade de maconha ou de qualquer droga. Nessa decisão, o STF ainda fixou uma quantidade mínima de planta. Salvo engano, são 3 plantas, 3 pés ou plantas de maconha, ainda não será considerado tráfico. Portanto, quem fuma seu baseado pode plantar lá uma determinada quantia de pés, sei lá, 2, 3 pés de maconha, e não será considerado traficante ou até mesmo condenado aí, quer dizer, não vai receber como usuário porque tem uma quantidade mínima. Então, ou seja, se não me engano, eu li aqui em algum lugar que a decisão, agora me falha a memória, mas me parece que são 3 pés de maconha. Até 3 pés de maconha você pode plantar, cultivar a sua maconha e não vai precisar comprar. Isso desse ponto de vista aí que eu acho que o STF decidiu, nesse ponto eu acredito que talvez seja vantajoso e pode diminuir em relação ao tráfico, pelo menos da maconha, porque o cidadão que fuma seu baseadinho pode ter lá 3 pés de maconha em casa, cultivar, sem problema nenhum, vai fumar seu baseado, não vai precisar comprar de um traficante, não vai incentivar o tráfico. Então, desse ponto de vista, acho que a decisão foi coerente, né? Então, o que mais que é importante? Bom, não haverá prisão em flagrante, como não haverá inquérito, não pode a autoridade policial ou a segurança pública autuar o indivíduo em flagrante se tiver lá a quantidade de 40 gramas a menos, ou seja, de 40 gramas ou a menos que isso, ou um peso menor que isso, não haverá prisão em flagrante, portanto, o indivíduo não pode ser preso. E também não pode ser considerado traficante. Agora, se o indivíduo pode ter uma quantidade de 20, 30 gramas ou 40 gramas, que é o máximo, não é considerado crime. No entanto, se for constatado no momento da abordagem, da apreensão, elementos que digam respeito à traficância, por exemplo, balança de precisão, moedas, o valor trocado, cédulas de dinheiro trocado, poderá ser considerado traficante, ou se for encontrado vendendo a maconha, ainda que esteja com a quantidade inferior a 40 gramas, vai responder pelo artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Tá? Também, um detalhe é que a autoridade policial ou o militar, a segurança pública, encontrasse essa substância, não haverá o flagrante, mas fará a apreensão da substância e levará aí, a autoridade será lavrado no seu relatório. Bom, era isso que eu tinha para expor aqui. Espero que tenha sido claro o suficiente, de forma objetiva, porque eu não posso fazer um vídeo muito longo. E qualquer coisa que vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixem os seus comentários embaixo. Sigam a minha página para incentivar e coloquem mais dúvidas, assuntos que entendo pertinentes, para a gente poder aí estar evoluindo e cada vez mais trazer informações para vocês, para a sociedade, que é muito importante nós, cidadãos brasileiros, termos, assim como os americanos, que muitos invejam, a informação sobre a nossa legislação, principalmente sobre a nossa Constituição da República, Código Penal, que é muito importante você saber quando você está incorrendo num ilícito ou não, tá bem? Uma boa noite a todos e até a próxima.